Vamos falar sobre a maior cooperativa de café do Brasil. A gente está falando da Cochupé, que já colheu mais de 91% da safra dos cooperados até o dia 22 de agosto. É um número que mostra avanço em relação à semana anterior, mas ainda fica abaixo dos índices registrados em anos anteriores. Para a gente poder entender melhor esse cenário e o ritmo da colheita em 2025, a gente conversa agora com o coordenador de desenvolvimento técnico da Cochupé, Eduardo René da Cruz. Eduardo, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à 98 News. Bom dia, Laura. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui com vocês. Um prazer. Começo te perguntando, Eduardo, como que está a qualidade desse café que foi colhido até agora? A gente consegue já projetar se a gente vai ter uma safra positiva em termos de mercado e também de volume? Olha, o que a gente já pode perceber para essa safra, Laura, é que ela é um pouco menor do que o que a gente estava esperando, sabe? É menor do que a gente esperava devido ao rendimento, né? Esse ano está gastando mais café da lavoura para dar uma saca beneficiada. Então, é, é uma surpresa negativa, porque a gente esperava um volume e vai dar um pouco menor. O quanto menor a gente ainda não sabe, a gente precisa finalizar os levantamentos, aguardar essa conclusão dessa safra, mas a gente já sabe que ela é menor do que esperado. E há algum motivo para que isso tenha sido registrado? Fatores climáticos? É um índice pouco menor, mas mesmo assim imagino que já dá para poder sentir uma diferença, né? No ano passado, nesse mesmo período, o índice estava ali em 95,4%, nesse ano 91,3%. O que vocês atribuem a essa diminuição? Esse índice aí de 91% é o percentual que foi colhido até agora, até na sexta-feira Uhum. passada. E isso está um pouco mais atrasado do que a safra dos anos anteriores, porque tivemos algumas chuvas na colheita, algum problema com dificuldade de mão de obra, então por isso que a safra atrasou um pouco. Mas não é esse o número do rendimento que eu estou comentando aqui da safra, né? Uhum. Essa questão dos 91% é uma diferença muito pequena em relação aos anos anteriores. A safra deve terminar na semana, na primeira quinzena de setembro, quando chegam as chuvas, né? Enquanto não tem chuva, a safra vai acontecendo. O pessoal vai aproveitando os cafés, né? Que está no chão, principalmente. Mas esse aí é tranquilo, está mais ou menos dentro da normalidade. Não é um problema, não, essa questão do andamento de colheita, 91%. Agora, a questão do rendimento, do baixo rendimento que eu estou comentando aqui, é que nós tivemos uma seca, um veranico muito forte nos meses de fevereiro e março. E essa falta de chuva que prejudicou a granação do café. Então, agora nós estamos colhendo uma safra um pouco menor que o esperado devido a essa falta de chuva lá em fevereiro e março. Nós tivemos algumas regiões com mais de 40 dias sem chuvas. Isso prejudicou a granação do café. Perfeito, bom fazer essa diferenciação. Eduardo, eu sei que a Cochupé ela atua em muitos municípios, são 360 municípios que têm essa área de atuação da cooperativa, em Minas Gerais e também em São Paulo, né? A Cochupé é referência aí na produção de café arábica e nesse momento, quais são as regiões que estão se destacando mais nesse momento de colheita? Em relação às regiões, a que está mais adiantada é a região das Matas de Minas, está mais de 97%, sul de Minas, em torno de 93%, Cerrado, em torno de 88% colhido, e São Paulo, 83% colhido. Então, Cerrado e São Paulo tem uma colheita um pouco mais atrasada. Agora, em questão de rendimento, nós tivemos muitos relatos de que o rendimento da safra no Cerrado é um pouco pior do que o da região sul de Minas, São Paulo e Matas. Então, esse é o cenário atual. Estamos tendo problema de rendimento em todas as regiões, mas o problema no Cerrado é um pouco pior. Pensando então um pouco para 2025, né? Como que a cooperativa está avaliando aí expectativa de preço, expectativa de exportação, principalmente considerando o cenário internacional com o tarifaço de Donald Trump? A gente já falou muito sobre isso, a maneira que o café pode ser afetado por causa dessas tarifas. Com base nesse volume atual da safra, é suficiente para poder mitigar esses impactos?
A questão de preço, o café deu uma caída e agora voltou nos últimos, na segunda quinzena de agosto, o preço recuperou aos patamares que estavam anteriormente, hoje está próximo aí de 2.400, R$ 2.500. Então, é um excelente preço para o cafeicultor, garante uma margem de lucro saudável para ele. Agora, quanto à expectativa de preço, isso é muito difícil Uhum, a gente falar, a gente não tem. O mercado é muito imprevisível, né? Mas o que eu te digo é assim, o que aconteceu e o que está acontecendo. O que aconteceu é que nesses últimos anos aí as condições climáticas têm sido muito desfavoráveis e prejudicado a produção, prejudicado a oferta de café. E como o consumo ele é sempre crescente, no mundo, então a oferta está muito justa, não está sobrando café, então por isso os preços estão nesses patamares tão bons assim para o produtor. Agora, com relação às taxas aí de exportação, de importação dos Estados Unidos, nós tivemos, desde que foram anunciadas essas taxas, o preço do café não caiu, pelo contrário, até reagiu. Eu acredito que não tenha sido por conta da taxação, tenha sido mais por conta dos problemas climáticos, dos problemas de baixo rendimento mesmo, né? Agora, o que vai acontecer daqui para frente, sinceramente, eu não tenho como uhum. opinar sobre isso. Já é a questão de volume de exportação também, como é da área de. Eu sou da área técnica aqui, então eu não tenho os números para te falar como que está atualmente. Mas em relação à oferta de café, eu te digo que anda bem justa mesmo, devido principalmente a essas condições climáticas e ao aumento de consumo. Perfeito. Mas o espaço fica aberto para outras oportunidades, a gente também falar sobre isso junto com a Cochupé. Esse, o coordenador de desenvolvimento técnico da Cochupé, Eduardo René da Cruz. Eduardo, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade, pelo seu tempo de falar com a gente aqui na 98 News. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado, Laura. Abraço.